Olá, alunos, tudo bem? Hoje iremos falar sobre sistemas de força. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar as diferentes formas de aplicação das leis de Newton. Então, a semana passada, a gente definiu o que são as leis de Newton, certo? Aprendemos o que é inércia, a lei fundamental da dinâmica e ação e reação. Pela lei fundamental da dinâmica, a gente aprendeu que toda força aplicada num corpo, se ela não for nula, vai gerar nesse corpo uma aceleração. A partir de agora, a gente vai começar a ver sistemas de força, ou seja, várias formas, várias situações de aplicação de força, e a gente vai aprender a interpretar aquele movimento, o que vai acontecer com aquele movimento, certo? Então vamos lá, a prof vai projetar os slides aqui para a gente começar a aula. A primeira força, gente, importante que a gente estuda é a força-peso. Então, o que é força-peso, gente? A força-peso, ela vai surgir devido à interação da gravidade com os corpos. Como assim? Então, a gente sabe que o planeta Terra, ele tem um campo magnético em torno dele, correto? Então, por causa do núcleo da Terra, o núcleo da Terra é formado por metal no estado líquido, muito quente, que se movimenta muito rápido. Essa movimentação gera correntes elétricas, que por sua vez criam campo magnético em torno da Terra. Esse campo ele tem a capacidade de interagir com os corpos, certo? Então a nossa Terra ela tem um campo gravitacional que consegue interagir com os corpos, puxando esses objetos para ele. Então o nosso planeta ele consegue atrair os corpos. Por quê? Porque ele tem gravidade, certo? Quando a gravidade interage com um corpo puxando ele para baixo, vai aparecer nesse corpo uma força, porque é uma força que faz esse trabalho de puxar o objeto para baixo. Essa força tem um nome que se chama força-peso. Vamos entender melhor. Então, vamos supor aqui o planeta, certo? O planeta tem gravidade, então em torno do planeta Terra tem gravidade. A gente sabe que corpos que possuem massa, eles têm gravidade. Quanto maior a massa, maior a gravidade deles, certo? Então, o nosso planeta tem gravidade e ela consegue interagir com os demais corpos que estão nas redondezas desse campo. A gravidade ela é sempre orientada na mesma direção, ela tem um poder atrativo, então ela puxa os objetos para o centro da Terra. Então, ela tem orientação para baixo, para o solo. Se eu esticar todas essas flechinhas aqui, todas elas vão terminar no mesmo lugar, no centro da Terra, certo? Se eu colocar um corpo nesse campo, ou seja, um corpo que sofra a ação desse campo gravitacional, o que vai acontecer? Ele vai ser atraído, certo? Então, esse campo gravitacional existe e a força vai surgir apenas quando a gente adicionar um corpo nesse campo. Ou seja, o campo existe, porém a força ela só vai aparecer em objetos que têm massa e que forem incluídos dentro desse campo, certo? Muito bem, então quando a gente insere um corpo dentro desse campo gravitacional, o que vai aparecer? Vai aparecer uma força puxando esse corpo para baixo, que a gente chama de força-peso. Então, a orientação da força-peso é sempre para baixo, gente. A força-peso nunca vai ser para cima. A força-peso é sempre para baixo, é sempre apontando para o chão, para o centro da Terra, certo? Aí, gente, entra a diferença de peso e massa. Aqui o nosso bonequinho, ele tem uma massa, certo? Porque ele é um ser humano, ele tem massa, ele tem X quilos. Vamos dizer que ele tenha 50 quilos. Nosso bonequinho tenha 50 quilos. Esses 50 quilos corresponde à massa dele, ao corpo dele, 50 quilos, certo? E peso, gente, peso é algo diferente. Peso é uma força. É a força que o planeta faz para puxar esse corpo de 50 quilos para baixo. Então, massa e peso são coisas diferentes. Quando a gente diz, eu vou lá me pesar.
Na verdade, isso fisicamente é uma frase incorreta, porque na farmácia a gente não mede o nosso peso, a gente mede a nossa massa. A balança indica a nossa massa e não o nosso peso, certo? Pois bem, esse corpo, então, como o prof disse, vai ser atraído pela Terra por meio de uma força chamada força-peso. E como que a gente calcula essa força-peso? Essa força-peso é calculada com essa expressão aqui, ó, que deriva lá da primeira lei de Newton. O que a primeira lei de Newton nos diz? Que uma força é igual massa vezes aceleração. Agora essa força tem nome, ela se chama força-peso, e eu estou chamando ela de P. Massa vezes a aceleração. Agora não é qualquer aceleração, é a aceleração da gravidade. Então, continuando. Essa expressão, ela vai nos indicar o peso, ou seja, a força que o planeta vai fazer para atrair esse corpo para baixo. Então, o P é a força, o M é a massa do corpo que está interagindo e o G é a gravidade naquele local. Aqui a gente tem algumas discussões. Primeiro, um corpo de 55 kg está no campo gravitacional terrestre. Calcule sua força-peso. Então, a gravidade aqui na Terra é 10. Então, vamos lá, vou calcular o peso desse objeto. A massa dele, 55, gravidade 10, 55 vezes 10 vai dar um peso de 550 newtons. Pronto. Então, vocês viram que peso e massa é diferente? O peso dele deu 550 newtons, porque é a força necessária para puxar esse corpo para baixo. Enquanto que a massa é 55 quilos. A 2 pergunta assim: onde um corpo pesa mais, na Terra ou na Lua? Ó, gente, a pergunta, onde pesa mais? Então, qual desses tem que fazer mais força para puxar o corpo para baixo? Na Terra, eu sei que aqui tem uma gravidade que vale 9,8, aproximadamente 10. E na Lua é de 1,6 apenas a gravidade. Então, na Lua, como a gravidade é mais fraca, os corpos vão pesar menos, não é? Se eu lançar um número menor aqui na gravidade, ó, 1,6, essa resposta vai dar menor, não é? Então, gente, ele vai pesar menos aonde? Vai pesar menos na Lua, porque lá na Lua a gravidade é mais fraca, tem menos gravidade. Então, a força que aparece naquele corpo também vai ser menor. Daí na 3 ele pergunta: onde um corpo possui mais massa, na Terra ou na Lua? Em relação à massa, pessoal, a massa é constante em qualquer lugar do universo. Se a gente tem 50 quilos na Terra, vamos ter 50 quilos em qualquer lugar do universo. Na Lua, em Marte, em Júpiter, vamos ter o mesmo 50 quilos, porque isso é massa. Isso nos indica quanto de matéria que tem naquele corpo, certo? Ou seja, a massa é universal, ela é a mesma para todos os locais do universo. Já o peso não, porque o peso depende da gravidade. Então, cada gravidade vai te determinar um peso, certo? Então, respondendo a pergunta, aonde um corpo possui mais massa, na Terra ou na Lua? Ele vai ter a mesma massa na Terra e na Lua. A 4. Na Terra, um corpo tem peso de 40 newtons. Qual será o seu peso na Lua? Pois bem, o peso eu sei que depende da gravidade, porém a massa é a mesma, tanto na Terra quanto na Lua. Então, primeiro eu vou descobrir qual é a massa desse corpo. Então, eu vou fazer um cálculo de força-peso para descobrir qual é a massa desse corpo. Então, vamos lá. O peso aqui na Terra é 40. A massa dele eu ainda não sei. E a gravidade aqui na Terra é 10. O 10 está multiplicando, eu passo dividindo. 40 dividido por 10 vai dar uma massa de 4 quilos. Então, eu sei que esse objeto, esse corpo, tem 4 quilos. Se ele tem 4 quilos na Terra, ele também vai ter 4 quilos na Lua. Então, agora eu calculo o peso dele na Lua. Então, vamos lá. Peso na Lua agora. A massa dele é de 4 quilos, mas a gravidade agora é outra, é a gravidade da Lua, 1,6. 4 vezes 1,6 vai dar 6,4 newtons. Então, percebam, na Terra ele tem 40 newtons e na Lua 6,4, bem menos, não é? É por isso que a gente vê aqueles vídeos dos astronautas na Lua
e vê eles andando quase que flutuando. É porque lá o peso é menor, né? A interação da gravidade com a Lua é menor, é mais fraca, porque a gravidade lá é mais fraca. Então, as coisas parecem que acontecem mais devagar, assim, você levanta o pé, demora para baixar, né? Porque a interação gravitacional lá é mais fraca. Muito bem. Ainda falando sobre peso, a gente tem as polias. As polias são um exemplo de sistema de força. E elas servem para facilitar o levantamento de objetos muito pesados. Isso aqui, gente, é muito comum em construção. A gente precisa erguer lá um objeto muito pesado, né, um bloco, uma coisa assim, que é difícil de levantar. A gente usa polias para facilitar o levantamento daquele objeto. Então, vamos lá. As polias, elas podem ser classificadas em fixas e polias móveis. Esse primeiro exemplo aqui é uma polia fixa. Ó, vocês podem ver, o próprio nome já diz, né, gente? Ela está fixa em um suporte, ela está fixa na parede, fixa em algum lugar, certo? Então, a polia fixa, ela não vai dividir força, porque observe, eu tenho aqui um bloquinho que ele tem 400 newtons de peso, ó, P de peso, ou seja, a terra está puxando esse bloquinho com 400 newtons para baixo. Para mim erguer esse bloquinho, eu tenho que fazer no mínimo 400 newtons para cima, não é verdade? Porque senão ele não vai sair do chão. Então eu tenho que fazer uma força para cima que tenha no mínimo essa intensidade. Só que com a ajuda das polias, eu não preciso fazer 400 newtons de força. Eu posso fazer uma força menor que mesmo assim o bloquinho vai subir. Mas no caso, nesse primeiro caso aqui, ó, vamos observar. Então, eu tenho o bloquinho, ele pesa 400 newtons e ele tá preso nessa corda, ó, gente. E a corda sobe por aqui, vai passar dentro dessa polia e vai vir na mão da pessoa. Nesse caso aqui, quanto de força que a pessoa tem que fazer para tirar esse bloquinho do chão? Nesse caso, como a polia fixa não divide força, ele vai ter que fazer 400 newtons para tirar o bloquinho do chão. Porque não tem o que fazer, não é, gente? Ó, a cordinha sobe aqui, passa por dentro da polia e vem na mão da pessoa. Então, para mim suspender esse bloco, eu tenho que fazer quanto de força? No mínimo 400. Então, para me suspender, eu tenho que fazer no mínimo 400 newtons aqui de força. Certo? Agora, eu tenho um segundo caso aqui, ó. Eu tenho uma polia fixa, que está presa, engastada ali no teto, mas eu tenho uma que é móvel. Ó, essa aqui é móvel. E como é que eu sei que ela é móvel? Porque ela não está presa em lugar nenhum, ó. Ela está presa só nas cordas. É só as cordas que sustentam ela. Então, o que acontece? Ó, o mesmo bloquinho de 400 newtons está preso aqui nessa polia. Só que quando chega aqui, vocês estão vendo que ela tem duas cordinhas sustentando ela? Então, como ela tem duas cordinhas, esses 400 newtons vai ser dividido um pouquinho para cada corda. Então, nesse caso, fica 200 newtons para cada corda, certo? Então, ó, essa corda aqui tá presa lá no teto, essa aqui morreu. Essa outra passa por dentro da polia fixa e vem na mão da pessoa. Então, qual é a força que a pessoa tem que fazer agora? Ela tem que fazer apenas 200 newtons de força. Então, com a ajuda das polias, a força que ela faz fica mais leve. Ela não precisa fazer tanta força assim. Vamos ver o terceiro caso aqui, ó. Então, nós temos lá o bloquinho, novamente, de 400 newtons, preso nessa polia. Chega na polia, ela tem duas cordas aqui para dividir essa força. Então, fica 200 para cada cordinha, certo? Aqui. Essa sobe lá em cima, essa aqui morreu. E essa outra sobe, encontra outra polia com duas cordinhas. E agora? 100 para cada cordinha. 100 para essa, 100 para essa. Essa fixa lá em cima, morreu. E essa passa por dentro da polia e vem na mão da pessoa. Então, qual é a força que a pessoa tem que fazer agora?
tem que fazer 100 newtons. Já ficou mais leve ainda, não é? Já ficou 1/4 do peso do objeto. E por último, é o mesmo raciocínio, ó. 400 newtons, passou nessa polia, 200 para cada cordinha. Sobe 100 para cada cordinha. Sobe de novo 50 para cada cordinha, certo? Aqui, ó, sobe, passa por dentro e vai na mão da pessoa. Então, no último caso, a pessoa tem que fazer 50 newtons de força, certo? Então, as polias, elas facilitam o içamento desses objetos. Por quê? Porque ela vai dividir o peso desse objeto. Então, ó, ela não dividiu o peso, ó, era 400, aqui dividiu na metade, aqui dividiu em 1/4 e aqui dividiu em 1/8 do peso, certo? Então, a polia facilita o içamento, porque vai ficar mais leve para a pessoa que está lá fazendo força para puxar, certo? Aqui nós temos alguns exercícios e em seguida vem os sistemas. Então, as polias é um exemplo de sistema? É um exemplo de sistema, a gente está trabalhando com forças ali. Mas existem outros tipos de sistema que a gente pode fazer de diversas formas possíveis, certo? Esses sistemas, eles vão ter interação ali de vários tipos de força, certo? Nós vamos ter sistema com força, peso e força de tração, sistemas com força, peso, tração e atrito, sistemas com força centrípeta e assim por diante. A gente vai estudar eles passo a passo, tá, gente? Uma semana a gente vai estudar um tipo, outra semana outro, não vamos atropelar. Então, nessa semana a gente vai ver os sistemas de forma mais tranquila, né? Os sistemas mais básicos, que relacionam força-peso e sistemas no plano horizontal, bloquinhos assim que a gente empurra para um lado e para o outro, certo? Mas mesmo os mais simples, a gente tem que entender o funcionamento de algumas forças, certo? Então, estão aqui, ó, sistemas de força, né? É qualquer arranjo que possui a ação de mais que uma força no corpo, certo? Nossa, a frase tá escrita, né? Tá esquisita. Ação de mais que uma força em mais que um corpo. Então, o sistema, gente, ele pode ser um corpo sendo afetado por várias forças ou várias forças em vários corpos também, tá? Tem sistemas que são assim. E para a gente resolver, a gente vai se basear nos princípios das leis de Newton. Principalmente, as mais comuns, é o princípio fundamental da dinâmica e a ação e reação. Para esses sistemas, a gente vai ter a presença de algumas forças importantes. Então, a primeira delas é a força-peso, que a prof já comentou, certo? A gente encontra ela por meio dessa expressão aqui, massa vezes gravidade, e ela vai ser sempre orientada para baixo, sempre direção vertical e sentido para baixo. Então, se a gente tiver, por exemplo, um objeto posicionado dessa forma, a força-peso dele vai apontar para baixo. Se eu tiver um objeto posicionado dessa forma, a força-peso aponta para baixo. Dessa forma, aponta para baixo. Dessa forma, aponta para baixo. Então, em todas as situações, a força-peso aponta para baixo. Inclusive em situações de queda livre. Ó. Se o corpo está caindo, ele está caindo por quê? Está caindo porque o peso está puxando ele para baixo. Então, aqui, mesmo em situações de queda livre, também a força-peso está puxando para baixo. Outra força importante é a força normal. A força normal, gente, ela não é uma reação da força-peso. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a maioria dos exemplos, dos exercícios, os corpos estão assim, ó, posicionados na horizontal, como esse primeiro desenho aqui. Daí a gente vai lá, desenha a força-peso aqui, apontando para baixo. E a gente olha a normal aí apontando para cima e fala, opa, é a reação da força-peso. E não é. Nesse caso aqui, ó, eles acabam tendo o mesmo valor, sim. Eles acabam tendo o mesmo valor. Só que elas não são um par de ação e reação. A força-peso, gente, a reação dela tá onde? A reação dela tá lá na Terra, porque é a Terra que faz essa força. Então, a Terra faz uma força sobre o corpo e o corpo devolve essa força na Terra, certo? A força normal, ela é uma força de reação ao contato. Então,
Se eu tenho o contato aqui na parte de baixo, ó, a normal é uma força de reação, então ela vai apontar para cima. Se eu tenho o contato aqui, por exemplo, ó, na parte de cima, a normal, como ela é uma reação ao contato, ela vai apontar para baixo. Se o contato está assim, na diagonal, a normal aponta contrária a esse contato, e assim por diante. Quando não tem contato, ó, que é o caso de um corpo em queda livre, ele não tem contato com nada, não tem nenhuma superfície aqui aparando ele. Então, se não tem nenhuma superfície, não tem normal. Então, vocês viram como a normal não é uma reação da força-peso? Porque na mesma situação eu posso ter peso e não ter normal, certo? Aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja um quadro na parede, ó. O quadro está pendurado na parede, a força-peso dele é para baixo. Mas a normal é aonde? A normal é a reação à parede, ó. Então ela vai estar apontando nesse sentido. Então aqui a gente já consegue perceber que uma não é reação da outra. Porque para serem reações, ela tem que estar na mesma direção, mesmo módulo, sentido contrário, certo? Muito bem. A partir disso, a prof vai... Deixa eu ajeitar aqui, só um minutinho, gente. Então, eu vou resolver agora alguns outros exemplos de sistemas de bloquinhos, que são os mais comuns que a gente vai ver daqui pra frente. Vou resolver e na sequência vocês assistam aqui, tá, gente? Então, vamos resolver um exemplo de um sistema de forças, certo? Então, como a prof falou, a gente vai começar pelos mais simples e aos poucos a gente vai elaborando os nossos sistemas, né? Deixando eles mais completos, vamos dizer assim, com mais informações e mais recursos para calcular. Então, vamos considerar esse sistema aqui, ó. O exercício pede para a gente observar o sistema abaixo e responder o que se pede. Então, ele pede primeiro para a gente calcular a aceleração do conjunto, qual a força de contato entre os blocos A e B e qual a força de reação do bloco C no bloco B, certo? Então, a primeira coisa a se fazer é calcular a aceleração do conjunto. Para todo o exercício de sistema, a gente parte desse passo. Calcular a aceleração do conjunto, calcular a aceleração do sistema, certo? Então, vamos lá, vamos responder a letra A. Observando esse sistema, o que eu tiro de informações? Então, eu tenho 3 objetos, 3 blocos, que estão apoiados numa superfície horizontal e em contato um com o outro, certo? Então, o A está em contato com o B, que está em contato com o C. E em A é aplicado uma força de 40 newtons. Vamos pensar que isso aqui sejam 3 caixinhas, né? Se elas estão em contato uma com a outra, na hora que eu empurrar o bloco A vai empurrar o B e o bloco B vai empurrar o C e tudo isso aqui vai entrar em movimento, correto? Tudo isso aqui vai começar a se deslocar. Ou seja, essa força de 40 newtons consegue mover os 3 blocos junto. Então, é como se fosse tudo isso aqui uma coisa só, não é? É como se esses 3 blocos formassem um único corpo maior. Ou seja, para mim calcular a aceleração desse conjunto, eu tenho que considerar esses 3 blocos uma coisa só, um corpo só. Então, vamos lá, vamos resolver. Como? Através da primeira lei de Newton, certo? Na força, como eu só tenho uma, é só essa aí que eu vou usar, não é? Eu só tenho essa força aqui, ó. Ah, prof, mas não tem a força peso e a força normal aqui nesses bloquinhos? Tem, muito bem observado. Nós temos força peso em todos esses bloquinhos aqui, ó. E também força normal, porque eles estão em contato com uma superfície. Porém, essas forças não afetam o movimento dele, certo? Essas forças aqui, ó, elas acabam se anulando, ou seja, ele não vai ter movimentação nem para cima nem para baixo. Então, o que sobra? Qual é a força que sobra? A força que vai realmente causar o movimento? É essa força de 40 newtons aqui. Então, é ela que é a nossa resultante, é ela que a gente vai lançar lá na expressão da lei de Newton. Então, vamos lá. A força vale 40
E a massa é a massa de todos os corpos juntos. Então, nós vamos somar essas massas. Então, nós vamos somar 2 com 3 com 5 vezes a aceleração. Isso aqui, 2 mais 3 mais 5, vai dar 10. O 10 multiplicando, a gente passa dividindo. 40 dividido por 10 dá uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, respondemos a primeira, a letra A está respondida. Agora, ele pede, vou fazer assim para a gente economizar o espaçozinho. Agora, na letra B, ele pede qual é a força de contato entre A e B. Qual é a força que existe aqui nessa parede, ó, no contato ali entre esses dois blocos. Então, o que eu tenho que pensar? Deixa eu apagar aqui um pouquinho, gente, para não ficar muito rabisco, tá? Para vocês entenderem bem o que a prof vai escrever aqui. Então, vamos lá. Eu sei que esse 40 newtons, ele move os 3 blocos juntos, certo? Então, esse 40 newtons, ele tem que ser distribuído nesses 3 blocos. Ou seja, é como se ficasse uma parte dessa força para cada bloquinho desse, certo? Então, vamos lá. Desses 40 newtons, eu sei que uma parte dele vai ficar aqui no bloco A, certo? O bloco A precisa de uma parcela dessa força para ele se mover. Então, eu vou descobrir qual é essa força. Quanto de força que fica no bloco A? Então, vamos lá. Força no bloco A agora. Então, vamos lá. Qual é a massa do bloco A apenas agora, gente? Só o bloco A. O bloco A tem 2 quilos. E a aceleração é 4 que a gente calculou anteriormente. 2 vezes 4, 8 newtons. Muito bem. Então, eu sei que desses 40 newtons que estão chegando aqui no sistema, 8 newtons fica aqui. 8 newtons fica para o bloco A. Quanto que sobra para ele transferir para frente? Ou seja, a força de contato entre A e B. A força que A está transmitindo para B. Então, se 40 é o total e ficou 8 aqui, sobram 32 newtons, certo? Então, como que eu encontro essa força de contato? Então, a força entre A e B é o 40 menos o 8 que eu calculei aqui. Então, a força entre A e B é de 32 newtons, certo? Muito bem. Vamos fazer a letra C agora. Agora, gente, ele pede a força de reação de C em B. Então, qual é a força que C está devolvendo para B? Qual é essa força de reação aqui, ó? Só que a gente já aprendeu pela terceira lei de Newton que a reação tem o mesmo valor que a ação, não é? A mesma força que vai, a mesma força que é aplicada, tem uma reação com a mesma direção, mesmo módulo, mas sentido contrário. Então, se eu descobrir a força que está indo, automaticamente eu sei a que está voltando, não é? Então, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Então, agora, vamos esquecer essa parte aqui, ó. Então, agora, chegando em B, eu tenho uma força de 32 newtons que eu calculei anteriormente. Desses 32, vai ficar uma parcela aqui, que eu ainda não sei. Então, eu vou calcular quanto de força que fica para o bloco B. Então, vamos lá. Força em B. O bloco B tem uma massa de 3 quilos. E a aceleração é 4. 3 vezes 4, 12 newtons. Muito bem. Então, desses 32 aqui, ó, o bloco B vai ficar com 12. E quanto que ele vai transmitir para cá? Então, a força entre B e C é 32 menos 12.
não é? Tava chegando 32. 12 fica aqui. Quanto que sobra para passar para frente? Sobra 20 newtons, ok? Então, a força aqui, ó, que B tá passando para C é de 20 newtons. Então, quanto que vale a reação? A reação também vale 20 newtons. Pronto. Então, a força de reação de C em B também vale 20 newtons. Certo, gente? Deu para entender? Ficou tranquilo? Vocês viram, não é difícil resolver sistemas, não é? Então, agora vocês terminam de fazer os estudos de vocês, leiam o material. Se quiserem, assistam as videoaulas de suporte que a professora também posta. E qualquer coisa, entre em contato para tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, um abraço, bons estudos!